A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigo do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, a Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1, 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 1 a 70, pois, além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas todos os dias. Durante as lives, de segunda a sexta, você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da Igreja 70 Santos. E diga qual o número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja, congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das de 40 ofertas apresentadas
em nossos canais com os prêmios somados de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas, através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel, sendo inscritos aos seguidores, sendo inscrito aos canais, sendo inscrito ou seguidores ao canais ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42 e Romanos 15, de 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Ou em outras redes sociais, você vai encontrar um vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós somos um grupo de empresários que a inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil, em todos os municípios do Brasil, está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé e espiritual religioso. Vamos a oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e também dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva,
vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje e logo após o sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número e colocando nos comentários qual é o seu número e falando que você faz parte dessa igreja virtual. Vamos ao livro, primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês. E o livro é o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Abacuque, que contém 3 capítulos. Capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A oração de Abacuque. A oração do profeta Abacuque, conforme esse Gionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos. Fazê-a conhecida na ira. Lembra-te da misericórdia. O Senhor Deus vem de Temã e do monte de Parã vem o santo. Selá, a sua glória sobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e ali está o esconderijo da sua força. Vamos ao segundo. E o livro é o livro de Marcos, com 28 capítulos. Marcos com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Capítulo 22. Marcos, capítulo 22, é o nosso segundo livro de hoje, para a meditação de todos vocês. Perdão, Mateus. Marcos, eu não sei. O livro é o livro de Mateus. O segundo livro de hoje é o livro de Mateus, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo. Mateus capítulo 22 é o nosso segundo livro de hoje, que contém 46 versículos. A questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, conversaram entre si e surpreenderam em alguma palavra. Então, retirando-se os fariseus, conversaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas a caminho do Senhor Deus. Segundo a verdade, e não dá preferências a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É certo pagar tributo a César ou não? O Senhor Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse: por que me põe à prova, hipócritas? Vamos ao sorteio da oração para dar início aos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria e a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
as edificando e libertando de toda a depressão, e libertando com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio dos rebanhos. E hoje o rebanho que eu falarei primeiro são os rebanhos ímpares e logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao sorteio do livro e do capítulo para esses rebanhos. Hebreus com 13 capítulos. O livro é o livro de Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vai meditar no capítulo 3 do livro de Hebreus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Hebreus capítulo 3, que contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O livro é o livro de Neemias, com 13 capítulos. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Lembrando que eu estou aqui para ministrar 22 livros e capítulos da Bíblia Sagrada que serão sorteados para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês, de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e daqueles que buscarem uma verdadeira palavra, que é a verdadeira palavra revelada que vem através de um livro e de um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus. E Neemias, capítulo 6, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. O capítulo 6 do livro de Neemias contém 19 versículos. Mais oposição à reconstrução, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos que eu tinha reedificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, embora até esse tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos numa das aldeias na planície de Ono, porém planejavam fazer-me mal, de modo que de-lhes enviei mensageiros que está com esta resposta, estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por quê? Cessaria a obra enquanto eu o deixasse fosse ter convosco. Quantas vezes me enviaram a mesma mensagem, cada vez dei-lhe a mesma resposta. Vamos ao rebanho. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 70. E o rebanho santo de número
1,69, 2,70. 1,69, 2,70. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 5, Efésios, capítulo 5, para o rebanho santo de número 1,69, 2,70. 1,69, 2,70. 1,69, 2,60. Efésios, capítulo 5, que contém 20 versículos, que contém 33 versículos. Os deveres domésticos. As mulheres sejam cada uma delas submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amai-vos vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Jeremias com 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O capítulo 10 do livro de Jeremias contém 25 versículos. O Senhor e os ídolos. Ouve a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, cortam do bosque um madeiro, e um artífice o lavra com cinzel. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Rebanho Santo de número 35 e 36. 35 e 36. Sejam vocês também parte dessa igreja, escolhendo o seu número de 1 a 70. E através desse número, você todos os dias de segunda a sexta receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada, que vem através de um livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus. Para o rebanho santo de número 35 e 36, o livro é o livro de Jó. Vamos ao capítulo. Capítulo 38. Jó, capítulo 38, para o rebanho santo de número 35 e 36. 35 e 36.
capítulo 38 do livro de Jó. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós, sejam todos muito bem-vindos. Jó capítulo 38, que contém 41 versículos. O Senhor responde. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Quem é este que escurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombros como homem. Eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens inteligência. Dize-me se tem inteligência. Vamos aos rebanhos. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. E o livro é o livro de Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Filipenses. Capítulo 1, Filipenses capítulo 1 para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. O capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. A luta pela fé. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo. Então, quer vá e vos veja, quer se esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do evangelho, sem seres intimados pelo adversário. Isso, para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação. E isso é da parte do Senhor Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim viste, e agora ouves que é meu. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. O livro é o livro de Salmos com 150 capítulos. Salmos com 150 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Salmos. Capítulo 75. Salmos capítulo 75 para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. E o capítulo 75 do livro de Salmos contém 10 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Salmos capítulo 75. A ti, ó Senhor, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, os homens falam dos teus maravilhosos feitos. Diz-lhes, eu escolho o tempo determinado, sou eu quem julga diretamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores. Mas eu fortaleço as suas colunas, selá. Digo os soberbos, não sejais arrogantes, e os ímpios, não levanteis a fronte. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54. Vamos ao livro. O livro é o livro de Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Naum. Escolha o seu número de rebanho. Capítulo 1, Naum, capítulo 1, para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 1 do livro de Naum contém 15 versículos. A ira do Senhor contra Nínive. O que projetais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo.
Não se levantará por 2 vezes a angústia, pois ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha. De ti sai um que maquina o mal contra o Senhor, um que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam. Ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não afligirei mais. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos, mas antes de eu sortear o capítulo do livro de Daniel, eu vou sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade no conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos para uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta 46. Vamos à oferta 46. Muita atenção, não diga que uma igreja é boa somente porque você diz que ela é sua ou que você é dela. Só diga que ela é boa porque você está vendo ou ouvindo outras pessoas dizendo que estão recebendo alimentos para o corpo, a alma, o espírito e para a sua aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Examine Mateus 11, 28 a 30. E também quando você tiver no mínimo 3 livros e capítulos da Bíblia Sagrada, para você ver ou ouvir que a palavra do Senhor Deus é prioridade nesta igreja. E atenção, porque essas 5 atividades são necessárias ter nas igrejas e assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa 7ª mensagem, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, disponível em nosso canal, @milhoofertadim, e nas 12 igrejas virtuais. E verifique outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 8, Daniel, capítulo 8, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Vamos ao capítulo 8 do livro de Daniel, que contém 27 versículos. A visão de um carneiro e de um bode. No 3º ano do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão a mim. Daniel, pois, daquela que me apareceu no princípio. Na visão que tive, vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se das suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia.
Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Primeira Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel com 31 capítulos. Primeira Samuel com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 Samuel, que contém 28 versículos. O nascimento de Samuel. No dia em que Eucana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente, todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Vamos aos rebanhos. Rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Também faça a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, do capítulo 16, do versículo 24 a 27. E o livro é o livro de Números, capítulo 30, para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. Números, capítulo 30. Que contém 16 versículos. A lei acerca dos votos. Disse Moisés aos chefes das tribos dos filhos de Israel: isto é o que o Senhor ordena, quando o homem fizer um voto ao Senhor, um juramento impondo restrições, assim a si próprio. Não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca fará. Quando a mulher na sua juventude fizer um voto ao Senhor, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai, e desconhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão falidos. Serão válidos, e este, conhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão válidos. Rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Vamos ao livro de Zacarias com 14 capítulos. Zacarias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 14, Zacarias capítulo 14, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 14 do livro de Zacarias contém 21 versículos. A vinda e o reino do Senhor. Vem o dia do Senhor, no qual teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém.
A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, que está a leste de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será dividido no meio para o oriente, para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. E o livro é o livro de Josué, com 24 capítulos. Josué, vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 21. Josué, capítulo 21, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Josué, capítulo 21. E vamos para a ministração do capítulo 21 do livro de Josué. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Josué, capítulo 21, que contém 45 versículos. As cidades dos levitas. Então os chefes das famílias dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos chefes da demais família das tribos dos filhos de Israel. Eles disseram em Siló, na terra de Canaã: o Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar e pastos para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas, da sua herança conforme o dia do Senhor. Estas cidades e os seus pastos saiu a sorte pelas famílias dos caotitas. Aos filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. O livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. 2 Samuel. Vamos ao capítulo para a meditação desses rebanhos. E o capítulo é o capítulo 20, 2 Samuel, capítulo 20, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38, 36, 37, 33, 37, 34 e 38. Vamos à ministração do capítulo 20 do livro de 2 Samuel. Contém 26 versículos. A revolta de Seba. Estava Joabe sobre todo o exército de Israel, Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e os peleteus, Adorão, sobre os que estavam sujeitos, adoram sobre os que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista, Seva era o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes, Ira, o jairita, era ministro de Davi. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52.
Isaías, capítulo, com 66 capítulos, Isaías. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. E o capítulo é o capítulo 22. Isaías, capítulo 22, para os santos do rebanho de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Vamos ao capítulo 22 do livro de Isaías, que contém 25 versículos. Profecia acerca de Jerusalém. Eu te demitirei do teu posto e te arrancarei da tua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e o revestirei da tua túnica. E o cingirei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para os habitantes de Judá. Porém, a chave do reino de Davi sobre o seu ombro ele abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santos de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. E vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 João, com um capítulo. 2 João, com um capítulo, que contém 13 versículos. Amor fraternal. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse o novo mandamento, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que nele andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus, o Cristo, vem em carne. Tal o enganador e o anticristo. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. O livro é o livro de Filemon, com um capítulo. Filemon, com um capítulo, que contém 25 versículos. Filemon, com um capítulo, que contém 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, e o velho, e também agora o prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, outrora ele que foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Vamos ao último título de rebanho de hoje, que é o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. E o livro é o livro de Ruth, com 4 capítulos. Ruth, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ruth. Capítulo 4. Ruth, capítulo 4, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. E o capítulo 4 do livro de Ruth. Boaz casa-se com Ruth. Boaz subiu à porta da cidade e se assentou ali quando o resgatador de que ele havia falado ia passando. Disse-lhe Boaz: meu amigo, vem cá, senta-te aqui. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dentre os líderes da cidade e lhe disse: assentai-vos aqui. E eles assentaram.
Disse Boaz ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disso e dizer-te: compra na presença dos que estão assentados aqui, na presença dos anciões do meu povo. Se hás de resgatá-la, faça isso, e não dizei-o a mim, para que o saiba, pois outro não há senão tu que tenhas esse direito, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a resgatarei. Vamos ao sorteio para os 2 últimos livros de hoje, uma oração para os 2 últimos livros de hoje, para a meditação de todos vocês, de todos os rebanhos santos que eu acabei de sortear. E a oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais que estão ligados agora nessa tua santa live, dessa tua santa igreja virtual, @igreja 70 Santos, que haja a expulsão de todo espírito de miséria, de depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos ao sorteio do penúltimo livro de hoje. E o penúltimo livro de hoje é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Primeira Pedro, com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Pedro. Capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, é o nosso penúltimo livro de hoje. O capítulo 2 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos. O bom procedimento santo. Amados, peço-vos com os peregrinos e estrangeiros que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique ao Senhor Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, que ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Vamos ao próximo livro, livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo 8, 1 Crônicas, capítulo 8, é o nosso último livro de hoje para a meditação de todos vocês. E o capítulo 8 do livro de 1 Crônicas contém 40 versículos. Os descendentes de Saul. Benjamim gerou Bela, seu primogênito Asbel, o segundo Aara, o terceiro Noá, o quarto Rafa, o quinto Bela. Teve estes filhos: Adar gera Abiúde, Abizua, Naamã e Aoá. Vamos agora, eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que serão sorteados será para dar total liberdade ao Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos que eu acabei de sortear. Vamos. Você que mentalizou, escolheu o número 22, a mensagem para você hoje está no livro de Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Mateus, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Neemias, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 13. A mensagem para você está em Efésios, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 6. A mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 18. A mensagem para você está no livro de Jó,
capítulo 38. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de Salmos, capítulo 75. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está em Naum, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Daniel, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 17, a mensagem para você está no livro de Números, capítulo 30. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem para você está no livro de Zacarias, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 5. Você que mentalizou a mensagem, você que escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de 2 Samuel, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Isaías, capítulo 22. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de 2 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Filemão, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Ruth, capítulo 4. E você que mentalizou o número 16, de 1 a 22, a mensagem para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Vamos lá, muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27, e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, de todas as nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada de que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai entrar retornando
o contato com as informações necessárias, tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao vestir, dormir, a calçar, as secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de receberem, obterem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé, espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, dos Estados Unidos, da Índia, Moçambique, Angola, Bangladesh, da Rússia, do México, da África do Sul, da Dinamarca, da Inglaterra, do Canadá, da Itália, Espanha, da Alemanha, da França, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as nossas lives. De segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, e ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Não esqueçam de curtir, de seguir, de comentar, de compartilhar, de também fazer a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá em Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 a 27. Eu aguardo vocês até a próxima live.